Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim o texto: Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga, e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que sem lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei. Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu evangelho. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes porque és instruído pela lei, tu que estás certo de que fostes chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade, pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas lhe roubas os templos? Tu que te orgulhas na lei, desonras a Deus, desobedecendo a própria lei? Pois como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Porquanto a circuncisão tem valor se obedeceres à lei. Mas se tu não observas a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente,
Nem é verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico? Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Essa é, irmãos, a palavra do Senhor. Texto, a carta de Paulo, que eu desejo que essa manhã lhe traga entendimento para a nossa vida e que eu e você possamos nos encontrar no texto, de tal forma que ele não seja apenas letra morta, nem história, mas ganhe concretude, prescrute o nosso interior, aguce a nossa consciência e se torne verdade na nossa vida. Eu penso que um dos assuntos mais comentados dessa semana foi a morte do ator Domingos Montanher, que desgraçadamente afogou-se nas águas do rio São Francisco, após ter gravado cenas da novela e ter ido dar um mergulho, um momento de diversão, de descontração com a atriz Camila Pitanga, com quem ele faz par na novela, e por não conhecer o local, que segundo os especialistas é talvez o mais perigoso do rio, já próximo à represa de Xingó, onde há correnteza muito forte, inclusive daquele tipo de correnteza que puxa a pessoa para baixo. Ele inadvertidamente acabou tendo a sua vida ceifada de forma trágica, e um ator muito promissor, muito querido pelos seus colegas, pelas declarações que vimos, uma morte com contornos assim de crueldade, até pela asfixia que o afogamento produz. Essa novela Velho Chico, ela retrata no seu entorno, nas circunstâncias principais, que é a morte do Rio São Francisco, as dinâmicas que são ligadas às relações familiares e os contornos de uma pequena cidade do interior da Bahia, com suas crenças sincréticas, costumes pitorescos, a atividade dos produtores e dos latifundiários, e também dá uma pincelada na questão da corrupção, em meio a uma atividade política no microcosmo da cidade de Grotas do São Francisco, uma cidade imaginária. É uma obra belíssima do Benedito Rui Barbosa, e com uma sutileza de detalhes e de uma crítica muito inteligente que o grande público parece não ter percebido. Essa tragédia de Montanher logo foi associada pelo público religioso como uma vingança de Deus, pelo fato da novela fazer uma apologia à pagelança, a práticas da feitiçaria, a costumes espiritualistas, além de elementos da Umbanda, que sempre são sincretizados com a fé católica romana. Eu já estava, confesso, esperando essas pitadas de intransigência, de acusação, de senso de vingança desse Deus belicioso, dessa espiritualidade de martelo. Quando eu olho para os cristãos desse tempo, eu me lembro de Nietzsche, que propõe se filosofar com um martelo, porque a sugestão de Nietzsche é que você desconstrua a existência para poder repensar a vida. Parece que os cristãos desse tempo fazem teologia com o martelo. É uma necessidade de destruir as coisas e de colocar Deus como um grande vingador. Eu tenho certeza que você aí no seu WhatsApp deve ter recebido alguma dessas mensagens que também povoaram as redes sociais, uma enxurrada de textos proféticos, apocalípticos,
denunciando que a morte do ator, da maneira como se deu, nada mais é do que o juízo do Todo-Poderoso, que intensifica-se contra a Rede Globo, contra os autores da novela e contra os demais atores da trama, pela profanação que eles fizeram da fé e do cristianismo. Esse pensamento se construiu porque eles associaram que o Nego d'Água, que é uma entidade reverenciada pelos ribeirinhos das regiões norte e nordeste, foi atribuída a responsabilidade, porque essa entidade produz naufrágios, segundo as crenças, de embarcações, desaparecimento de peixes e também por afogamentos. Portanto, essa desgraça se deu porque essa entidade foi constantemente invocada na novela e havia na ficção salvado o personagem Santo dos Anjos, que o ator Montagnier representava, de se afogar depois que ele foi baleado. Nesse caso, tristemente, a vida não imitou a arte. Não é de hoje que o mundo evangélico vive em volta com essas fantasmagorias. De algumas décadas para cá, nós percebemos uma ênfase exacerbada em tudo que é místico, em tudo que é estranho, e por que não dizer em tudo que é esquisito, uma exacerbação das mensagens com ênfase no metafísico, em pseudo-milagres, a cultura da catarse. Parece que quanto mais histeria, melhor. E, obviamente, em ambientes assim, você é desafiado e você é, de alguma forma, manipulado a deixar com que as suas emoções aflorem. E, obviamente, em ambiências desse tipo, você vai ver todo tipo de manifestação, e inclusive supostas possessões, porque, obviamente, é um nascedouro do despejo daquilo que está represado na alma. Também vejo com muito ceticismo e com muita preocupação essa cultura da supervalorização do diabo. O diabo na igreja é um ser hollywoodiano. Ele ocupa um espaço, às vezes, maior do que o espaço que se dá a Deus. E todas as práticas que estão ligadas ao esoterismo, parece que elas afloram em ambientes ditos religiosos em nosso tempo. Eu chamo que é a diabolização da vida. O diabo está em todas as coisas, está presente em todas as atividades humanas, em todos os lugares, em todos os encontros, e a ele é atribuído um papel que, em absoluto, nas Escrituras nós encontramos. É o surgimento de uma crença maniqueísta, que atribui ao diabo tudo aquilo que não pode ser explicado e tudo aquilo que por vezes convém. Pois bem, em meio a tudo isso, após o óbito do ator, surgiu na mídia uma declaração feita pelos índios ribeirinhos, que participaram inclusive da novela, em cenas específicas com o ator Domingos Montagnier. E essas declarações me surpreenderam, porque elas dizem o seguinte: fiquem felizes pela alma dele, pois quando ele entrou no rio, se despediu do corpo e da alma, nasceu em um mundo melhor. Algum dia os brancos irão entender isso. Ele nasceu de novo hoje, se tornou um ser de luz, pois a água não tira a vida, ela dá a vida. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta com toda a franqueza do meu coração e responda ela com toda a honestidade do seu. Qual das duas declarações tem mais a ver com Jesus e com o Evangelho? A dos crentes ou a dos índios? Qual revela mais o amor, a graça e a misericórdia e bondade de Deus? A dos embaixadores da religião ou a dos pagãos não civilizados? Eu penso que talvez fosse bom a gente visitar a aldeia desses índios e pedir ao pajé
que comece uma cruzada evangelística pelo Brasil. Quem sabe ele pregando em muitas das igrejas ditas cristãs não hajam muitas conversões. Eu queria tratar esse tema com você essa manhã, e é um tema complexo, difícil, para o qual eu peço a sua atenção e que você abra o seu coração, se despeça, se desfaça de seus preconceitos e mergulhe na palavra, e vamos buscar aquilo que o Espírito quer nos revelar essa manhã. Mas eu não quero fazer isso sem antes lhe convidar ao momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, que tempo estranho esse, onde aqueles que dizem te conhecer te apresentam como um Deus raivoso, desejoso de fazer um encontro de contas com o homem caído, um Deus sem misericórdia, um Deus sem sentimentos, um Deus belicioso que gosta de guerra, que gosta de esmagar o pecador que está já asfixiado pelas dores da vida. E em detrimento disso, temos visto muitas manifestações de gente que não se apropria do teu nome, não usa indignamente a tua palavra, mas que revela com o seu proceder e com a sua própria existência silhuetas do teu amor, contornos da tua graça, manifestações de fé que nos revelam muito mais a respeito de Jesus do que temos visto dentro de templos e catedrais. Eu te peço que essa manhã a tua palavra nos alargue o entendimento, nos quebrante o coração e nos desafie a uma nova posição na vida, para andarmos desembaraçados, cheios do teu perdão, inebriados com o teu amor, de tal forma a sermos agentes de transformação onde quer que estejamos. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Carta do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, escrita aproximadamente ali em 57 depois de Cristo. Paulo estava na cidade de Corinto, ele ainda não havia visitado essa comunidade, portanto, é uma carta que Paulo escreve para uma congregação de maioria gentílica, e é sem dúvida considerada pelos teólogos o mais importante tratado do Novo Testamento. Ele estabelece a análise profunda do tema justificação pela fé, que é uma doutrina essencial ao Evangelho. O capítulo 2, que nós lemos há pouco, está focado essencialmente nos princípios básicos que Deus utiliza para fazer juízo, e isso em relação ao ser humano. Eu penso que a simples leitura desse capítulo, com um pouquinho de cuidado e de atenção, numa exegese assim mínima, já seria suficiente para eliminar uma infinidade de crendices e de superstições que se alojaram ao inconsciente coletivo evangélico aqui no Brasil. É importante a gente perceber que essa carta que Paulo envia a essa igreja é uma carta que vai ser lida, que vai ser estudada, que vai ser analisada por uma congregação de gente que não tem os costumes judaicos, ou seja, são pagãos que se converteram à fé em Jesus, e por conta disso eles não têm aquela cultura dos sacrifícios, dos rituais, das festas, das oblações, das liturgias e das asepsias e ascetismos judaicos. Paulo, portanto, nesse capítulo 2, usa o exemplo dos judeus, que eu analiso de forma arquetípica, que os judeus descritos aqui por Paulo são muito parecidos com os cristãos dos nossos dias. E ele faz essa analogia para mostrar a esses gentios como é que se dá o juízo de Deus na vida. E também, fazendo isso, nos ensina sobre a verdadeira fé
que deve ser encarnada para produzir mudança concreta, profunda, substancial na nossa vida. Eu confesso, meus irmãos, que me assusta o nível de fantasia e de misticismo no qual, sobretudo, a igreja evangélica está mergulhada nesses dias e muitas das suas práticas. Me impressiona, por exemplo, como alguns elementos da fé são tratados, como algumas doutrinas são ensinadas, como igrejas se dividem brigando por conta da quantidade de água no batismo, como se a água fosse mágica e fosse um elemento capaz de produzir alguma ação sobrenatural e não apenas um símbolo que aponta para uma realidade espiritual muito mais importante. Me assusta como o batismo no Espírito Santo se tornou uma doutrina perversa que faz separação entre crente de primeira linha e crente de segunda linha. Me assusta também como os dons são usados de forma tão equivocada. O sujeito não é ninguém na vida, não estudou, não se esforçou, não se destacou no trabalho, mas curiosamente na igreja ele se torna um profeta, um vidente. E aí ele se larga como uma metralhadora da profecia para todo tipo de gente, aquele tipo de adivinhação, de futurologia que em absoluto nós percebemos no Novo Testamento, percebemos sim nos profetas do Velho Testamento, mas numa dinâmica completamente diferente. Ah, como eu vejo esquisitice, e como eu já vi gente se arrebentar por conta de profecia. Como a gente vê os dons sendo usados de maneira insana. As manifestações hoje atribuídas ao Espírito Santo são coisas bizarras. Se o Espírito Santo se dignificasse a fazer tais coisas, é porque devia estar num porre muito grande. Tinha que estar muito louco para produzir algumas manifestações que eu sei que vocês já perceberam. Além disso, questões como batalhas espirituais, que é essa caça aos fantasmas, o demônio escondido atrás da geladeira, o demônio escondido atrás da porta, o demônio escondido atrás da certidão de nascimento, porque agora a maldição hereditária foi embalada como uma teologia capaz de levar o indivíduo a fazer sessões de descarrego. O tataravô dele foi um sujeito que cometeu determinado tipo de comportamento e aí por conta disso se projetou na vida como uma maldição. De fato, nós percebemos que comportamentos são reproduzidos muito mais do ponto de vista psicológico e sociológico, da fenomenologia humana, do que de alguma coisa com influências tão poderosas. O imantamento de objetos, quer dizer, se atribui hoje a coisas a capacidade de produzir influência nas pessoas. É o copo d'água ungido, é a rosa ungida, agora estão fazendo o tijolo ungido. Você compra o tijolo ungido, que já é a primeira planta, é o nascedouro da sua casa. Os sujeitos se superam em safadeza, em manipulação e em chantagem. Eu percebo e olho algumas expressões em programas de TV, em alguns vídeos que me enviam, e fico de fato preocupado em ver que esse tipo de coisa se tornou comum no meio cristão. São as sessões de descarrego, de exorcismo que beiram o absurdo, coisas que são grotescas, encapetamentos, algo que supera a boa razão, que demonstra como nós perdemos o bom senso, como estamos distantes do equilíbrio e como as pessoas gostam de manifestações esotéricas. É fato que o público de muitas dessas igrejas pentecostais e neopentecostais veio de religiões de matriz africana, de crenças místicas, esotéricas, que acabaram sendo sincretizadas com a fé cristã. Se a gente for estudar a história disso, vem lá do Brasil, ainda colônia, da escravidão,
dos negros que vieram com as suas crenças e não foram respeitados nas suas manifestações religiosas, foram obrigados a se cristianizar, foram forçados a uma conversão ao catolicismo ibérico português que nós vivíamos aqui. E aí as entidades acabaram se fundindo, assim como as entidades do mundo grego e romano se fundiram, as entidades do candomblé, da Umbanda, também se fundiram com os santos católicos, e essa cultura se disseminou. Às vezes a gente não sabe nem de onde as coisas nasceram, mas foi mais ou menos por aí. Olha, são tantas as esquisitices e os desvios, que não raro é possível a gente ver mais do Evangelho em outras manifestações religiosas do que entre aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Eu penso que foi esse o caso dos índios da Bahia, que mesmo sem ter o discernimento de Jesus e do Evangelho, eles refletiram os valores de Deus que estão depositados nos nossos corações e no coração de todos os homens, porque são valores universais, ainda que eles estejam experimentando o que eu chamo de infância da fé, que são as crendices, que são os costumes, porque a Escritura nos ensina que tudo converge para Jesus. O fim da lei é Cristo. Paulo fala nesse diálogo que ele tem com o judaísmo, ele está dizendo, o fim do judaísmo é Cristo, e eu estou fazendo um complemento, usando a mesma expressão de Paulo, lhe asseverando que o fim do espiritismo é Cristo, o fim da Umbanda é Cristo, o fim do catolicismo é Cristo, o fim do protestantismo é Cristo, o fim do hinduísmo é Cristo, o fim dos Hare Krishnas é Cristo. Por quê? Porque não há um outro caminho que nos leve ao Pai. Portanto, todas as expressões religiosas que existem ainda refletem uma infância da humanidade, tateando e tentando encontrar aquilo que se revela e se manifesta em Cristo. Quando aqueles que se intitulam o povo de Deus e que se arvoram a ser os guardadores de seus valores morais e éticos, ficam tão distantes da realidade de Cristo, nas suas práticas e nas suas convicções, é tempo de nós voltarmos à Escritura, analisarmos com toda honestidade aquilo que a palavra nos ensina e nos chama a viver, para nós evitarmos o risco de crermos numa entidade que nada tem a ver com o nosso Deus. Para não corrermos o risco de vivenciarmos práticas que nada tem a ver com o Evangelho. E não é o fato de um sacerdote, um pastor, um bispo, um papa, um apóstolo, um profeta ou um evangelista se tornar portador de algo que isso tem a ver com a verdade. Por favor, não engula tudo que lhe servem, porque muito lixo está sendo servido nos púlpitos das igrejas, no mundo inteiro e especialmente no caso do Brasil. Por isso eu queria lhe convidar a retornar à sua Bíblia. A mensagem é expositiva, eu vou tirar tudo do texto, para nós discernirmos o que nos ensina a palavra sobre o juízo de Deus. Foi Deus mesmo quem matou Domingos Montagnier, porque ele estava fazendo um papel numa novela, uma representação de um personagem, e no seu papel está traçado a experimentação de uma cultura local, de gente ainda que não compreendeu com profundidade, com largueza e com clareza a verdade de Deus revelada em Jesus. Será que foi Deus quem fez juízo numa morte tão perversa, numa coisa tão dramática, com contornos tão trágicos, deixando uma mulher viúva e 3 filhos pequenos órfãos, porque a novela mostra as manifestações da cultura, do sincretismo, da feitiçaria e de expressões que estão muito associadas ao povo ribeirinho, ali na região do São Francisco. Será mesmo que foi isso? Será que Deus é esse ente pregado pela igreja
e vaticinado pelos seus seguidores. Outro dia eu vi uma postagem no Facebook que eu achei muito engraçada, e eu vou ter que fazer aqui um ajeitado para dizer para você. E era assim uma pichação no muro e dizia: Jesus é o cara, o problema é o fã-clube. Portanto, eu queria lhe desafiar a que o seu olhar volte às Escrituras, para que você analise você mesmo e você mesmo tire as suas conclusões. Como se dá o juízo de Deus? Como Deus efetua o juízo sobre a humanidade? O capítulo 2 de Romanos nos revela com toda a clareza como isso acontece. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que o julgamento de Deus é conforme a verdade. Veja aí o verso de número 2. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Verso 3. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, é que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Paulo está se referindo aqui que o primeiro critério que Deus usa para fazer o seu juízo é a verdade. E ele está apontando para o final do capítulo 1, onde ele revela que a humanidade se extraviou, que os homens se tornaram perversos, que os homens se tornaram maus, que os homens se tornaram egoístas, que os homens se tornaram insensatos, que os homens se tornaram invejosos, que os homens se tornaram jactantes, que os homens se tornaram luxuriosos. Portanto, Paulo está fazendo aqui um apontamento para o que acontece como fenômeno humano e está dizendo para os gentios que os judeus, se locupletando de terem sido esse povo escolhido, não obstante eles serem esse povo que recebeu a revelação e o entendimento, eles estavam fazendo as mesmíssimas coisas que os outros faziam. Ou seja, de nada adiantava tanta liturgia, tanto sacrifício de carneiro, tanta observância de costumes ascéticos, tantos banhos, tantos rituais de reprimendas alimentares. Não adiantava nada disso, porque isso não podia fazer a substituição da necessidade de uma transformação interior que só pode acontecer mediante o Espírito Santo. Portanto, Paulo está dizendo, não adianta fazer estelionato, não adianta tentar manipular Deus, não adianta fazer uma vida de faz de conta. O que ele está dizendo aqui, nenhuma dessas práticas se sustenta em si mesmo, se não houver algo que acontece do lado de dentro, e que muda o eixo existencial da pessoa. Como o que a gente mais vê na igreja é estelionato. É gente que no domingo lota templo e na segunda-feira está emitindo nota fria. Está dando toco para conseguir conquistar aquele serviço superfaturado. É gente que na segunda-feira está avançando o sinal de trânsito, está dando espremida no ônibus, na moto, está passando por cima da calçada e estacionando na vaga do deficiente. Mas no domingo é tudo tão lindo, parece uns anjinhos de presépio. Por favor, meu irmão. Primeiro critério que Paulo nos ensina que produz o juízo de Deus, sabe o que é? É a disfarçatez. É a safadeza travestida de piedade. É o fariseu que entra no templo batendo no peito dizendo, eu sou um homem santo, sou justo, sou um homem que jejua, sou um homem que dá o dízimo, trabalho nos movimentos da igreja. Mas o seu coração está totalmente desprovido dos valores e das verdades do reino de Deus. Enquanto o pecador publicano entra, não tem nem coragem de chegar no altar, já da porta vai dizendo, Senhor,
ser propício a mim, porque eu não sou digno de nada. Na minha vida é uma fraude, eu sou um embuste, mas eu estou aqui em busca de perdão e de misericórdia. Primeiro critério que o apóstolo Paulo nos ensina é que Deus faz o juízo conforme a verdade. De nada adiantava toda aquela firula religiosa, todos aqueles salamaleques, todos aqueles procedimentos, todos aqueles regimentos e regras comportamentais, porque aquilo não produzia uma asepsia do lado de dentro. Produzia uma espiritualidade de aparência, produzia uma imagem, um holograma espiritual, mas não se refletia como verdade no chão da vida. E os judeus tinham as suas crendices, as suas superstições, mas a vida estava podre. Ah, como isso é parecido com o nosso tempo. Ah, como as pessoas fazem movimentos e participam de jornadas e de congressos com a vida totalmente arrebentada. Ah, como há uma fraude existencial em todos nós. E nós imaginamos que não somos flagrados por aquele que prescruta as masmorras e os grotões escuros da nossa alma. Meu irmão, não há como nós enganarmos a Deus. Nós enganamos os irmãos, nós enganamos até o cônjuge, nós enganamos o chefe, nós enganamos o professor, nós enganamos o pastor, mas nós não enganamos a Deus. Portanto, o critério que Paulo está nos afirmando que Deus usa, em primeiro lugar, Deus julga conforme a verdade. Qual era a verdade de Domingos Montanher? Ninguém sabe. Só Deus sabe qual era a verdade do seu coração e o que se passou nos últimos segundos da sua existência. Ninguém sabe. Só o Senhor. Por isso nós vamos ter muitas surpresas no céu. Não tenho nenhuma dúvida disso. É necessário que haja uma mudança na consciência e, sobretudo, na nossa interioridade, de tal forma que ela reverbere em nossa exterioridade. Toda e qualquer prática religiosa que não venha acompanhada disso não serve para absolutamente nada. Melhor seria que você tivesse na bagaceira, porque a vida é curta, só dura em torno de 70 anos. Segunda coisa que Paulo nos ensina é que o julgamento de Deus é conforme o procedimento. Veja aí, verso de número 6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservem egoístas e que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Verso 9, ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Quando a Escritura usa esse comparativo, primeiro para o judeu, depois para o grego, ele está falando que isso se aplica a todos os homens. Ou seja, ele está usando o judeu como premissa do povo que havia sido escolhido, e ele está usando o grego, porque era a cultura universal daqueles dias, era a cultura helênica predominante, para nos dar esse entendimento do que o que está sendo aplicado serve para todas as pessoas. Como é que Deus julga? Deus julga conforme o procedimento de cada pessoa. E aqui tinha um problema. O judeu se achava numa condição especial. Ele achava que era o filho protegido. Eles não entendiam que saber a vontade de Deus era muito menos importante do que fazer a vontade de Deus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, disse Jesus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas os judeus se imaginavam protegidos e que Deus iria usar uma cartada na hora final
Deus iria dar uma carteirada para dizer o seguinte: não, essa moçada aqui é tudo meu protegido. Eles podem pecar, eles podem viver como quiserem, eles podem ser egoístas, eles podem ser desumanos, eles podem ser indolentes, eles podem ser jactanciosos, eles podem ser invejosos, eles podem ser não solidários, que no final das contas eu vou dar uma carteirada e vou botar a moçada para dentro. Essa era a convicção. E aí Paulo está logo dizendo o seguinte: Deus julga conforme o procedimento de cada pessoa, independente de qualquer pedigree espiritual que ela possa vir a carregar. Porque mais importante do que conhecer a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus. Como se parece com o nosso tempo. Como eu conheço gente que é capaz de abrir a Bíblia e encontrar cirurgicamente um versículo, via de regra, extremamente mal colocado para aquela circunstância. Como você também deve conhecer gente que está sempre pronta com o gatilho da fé para poder acusar você de alguma forma e dizer: o que você está fazendo? 1 Pedro 2,37. Aí o cara já vem e já destrói você. Tito 3,20. O cara já vem com aquele compêndio de exortação fraudulenta, porque via de regra ele condena aquilo que na sua própria vida não acontece. E é isso o que Paulo está exortando e dizendo: olha, tudo é conforme o procedimento de cada um. Não é por aquilo que você crê, mas é por aquilo que você faz. Porque se há uma inconsistência entre o que você acredita e o que você pratica, você nada mais é do que um embuste, uma mentira e uma grande fraude a céu aberto. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece no meio dito cristão, sobretudo entre os evangélicos. Olha, onde eu mais encontrei hipocrisia na minha vida foi dentro da igreja. A hipocrisia na igreja é uma coisa sem precedentes. Parece que os templos é o lugar onde existe a maior concentração de hipócrita por metro quadrado do mundo. É impressionante quanto nós deveríamos ser gente quebrantada e gente sensível, porque foi perdoada por Deus. Nós nos tornamos os juízes da terra. Se alguém entra no nosso meio e não se comporta conforme as crenças do nosso gueto, se alguém se veste de forma diferente, fala de forma diferente, pensa de forma diferente, se expressa de forma diferente, logo ele não cabe entre nós, porque nós somos uma indústria de serialização de seres humanos. Todo mundo tem que ser igual, falar igual, pensar igual, levantar a mão e dizer aleluia, 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 aleluia. Uma vez eu estava pregando, aí o cara fez aleluia. Ele disse: irmão, você disse aleluia por quê? Já é um vício. O cara já diz aleluia, já está programado a cada 30 segundos, aleluia, aleluia. Ele não sabe nem o que ele está dizendo. Por favor. Paulo diz: o juízo de Deus é conforme o procedimento de cada um. Ou seja, ele está nos chamando, nos exortando a sermos gente do Evangelho. O que é viver conforme o Evangelho? Mateus capítulo 5, meu irmão, veja lá o Sermão do Monte. O bem-aventurado é aquele que não é aquele que crê. Não é aquele que diz assim: eu conheço, eu sei tudo que Deus tem para mim, mas eu não faço absolutamente nada, eu não encarno absolutamente nada. O justo viverá pela fé, viverá, mas a fé sem obras é morta, conforme Tiago. Portanto, o desafio é que a gente se torne gente do bem, gente da paz, gente da misericórdia, gente do perdão, gente da reconciliação, gente solidária, gente que se condói da dor do outro, da fratura exposta da alma do outro, gente que se envolve com causas propositivas, gente que não se trancafia dentro de um gueto, gente que não sucumbe a uma espiritualidade egoísta. É isso, conforme o procedimento. Recentemente eu preguei uma mensagem que o título era assim: Gente muda mundo. Ensinando a vocês como nós somos desafiados
a produzir transformação nos ambientes onde nós estamos. E que bom que essa estação está profundamente comprometida com transformação social. Eu digo profundamente comprometida, não são todos, mas os que entenderam se comprometeram. E nós estamos gerando um impacto violento nesse bairro, no sentido de produzir mudança e de que sejamos percebidos como gente do bem, gente da esperança, gente da justiça, gente da misericórdia, e não como esse que acusa e coloca o indivíduo no inferno, e diz que Deus está na esquina com um porrete esperando para dar uma porretada na cabeça dele, que Deus é essa sombra, esse ser bizarro, que está com a mão no pescoço do indivíduo, pronto só para apertar, porque você chamou um palavrão. Por favor, ainda bem que eu não acredito nesse Deus. Paulo diz que a justiça de Deus se revela conforme o procedimento de cada um, ou seja, são as verdades, os valores e os princípios que você abraçou na vida e pelos quais você viverá ou morrerá. Em terceiro lugar, o apóstolo nos ensina que o julgamento de Deus é conforme a medida do entendimento. Veja aí o verso de número 11. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que sem lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo por defesa. Paulo diz, olha, Deus é justo, Deus é sério, Deus é íntegro, Deus é verdadeiro, portanto, Deus não pode julgar o índio da mesma forma que ele vai julgar o Papa, porque eles possuem níveis de entendimento, de conhecimento e de revelação diferentes. Portanto, a terceira forma como Deus fará o seu juízo é mediante a luz, o entendimento, a compreensão, a revelação, a percepção que cada um de nós tivemos de Deus. Aquele que teve muita percepção será julgado conforme esse entendimento. Aquele que teve alguma percepção será julgado conforme esse entendimento. E aquele que não teve nenhuma percepção será também julgado por aquilo que encarnou e que viveu, porque ele está nos ensinando que existem valores de Deus que são universais, e todo ser humano já vem com esses valores gravados no coração. Isso é como um chip. Já vem em você, nasceu, os valores estão ali. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar do Evangelho, e mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Jesus, e mesmo que você nunca tenha levantado a sua mão e feito uma confissão pública, e mesmo que você nunca tenha sido batizado, e mesmo que você nunca tenha frequentado uma igreja, e mesmo que você nunca tenha lido um texto da Bíblia, mas se você andou conforme esses valores que estavam impetrados em você, você será salvo, porque você vai ser julgado conforme o entendimento que você teve e conforme aquilo que nós já vimos, que são os procedimentos que você encarnou debaixo do sol. Paulo começa a abordagem desse tema dizendo no verso 11 que Deus não tem parcialidade alguma. Essa era a ideia do judeu. O judeu achava que ele era especial. Assim como os evangélicos se acham especiais. Você já notou que o evangélico bota todo mundo no inferno, inclusive o católico?
E o pior não é isso não, o evangélico bota o próprio evangélico no inferno, porque se o cara é de uma denominação, o da outra não entra. O negócio é tão sério que se você for na Assembleia de Deus e quiser tomar a ceia, você não toma, porque a ceia é só da Assembleia de Deus. A mesa deles é da Assembleia, não é a mesa de Cristo. Não é a mesa que está exposta e aberta a todos os homens, porque Judas ia trair Jesus, mas Jesus não impediu ele de tomar a ceia. Mas nós impedimos os nossos irmãos de participar da comunhão por causa dos nossos costumes. São as santas tradições evangélicas dos evangélicos. E é curioso como as pessoas colocam o outro no inferno com a facilidade tremenda. Porque o sujeito não comporta o modelito da sua agremiação religiosa. E eu chamo agremiação propositalmente, porque me parece muito mais circo do que qualquer outra coisa. Não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Paulo está dizendo, Deus não é parcial. Deus não faz acepção. Deus não tratará o judeu de forma diferente. Por quê? Porque cada um será julgado mediante o entendimento, a luz, a revelação. Quem pecou com a lei será julgado. Quem pecou sem a lei será julgado. É isso que ele está tentando nos ensinar. Se você pegar o verso 14 e tirar o nome gentil e botar o nome índio, veja como fica. De fato, quando os índios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei. É tão fácil de entender, meu irmão, é tão óbvio de entender. Por que as pessoas não conseguem entender? Eu coloquei uma postagem no Facebook sobre isso aqui, dizendo que os índios tinham sido mais crentes do que os crentes. Pense, não estraga uma desgraceira, que o pastor agora está seguindo os índios. Eu estou muito mais afim de virar índio do que virar crente, meu irmão. E estou até pensando em vir com um cocá aqui no próximo domingo. Eu, se eu fosse de uma igreja litúrgica hoje em dia, em vez de entrar com a mitra na cabeça, eu entrava com um cocá. Porque todo dia é dia de índio, segundo o sábio filósofo Pepeu Gomes e a Baby do Brasil, naquela música, todo dia era dia de índio. Ah, como seria bom se todo dia fosse dia desses índios que conseguiram ver o bem, o amor, a misericórdia, a graça de Deus, numa tragédia. Eles tiveram o olhar de Jesus e disseram, olha, o cara está bem, por que vocês estão desesperados? Eles foram muito mais crentes do que os crentes, foram muito mais gente de Deus do que os que se dizem de Deus. E Paulo aqui está nos ensinando, está nos mostrando exatamente onde está o ponto de contato do texto com a aplicação prática na vida. Jesus afirmou, Lucas 10, versos 13 e 14, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Ou seja, Jesus está asseverando o que Paulo aqui está sistematizando, dizendo que o juízo será conforme o entendimento, a compreensão e a revelação de cada pessoa. Inclusive, Jesus está abordando uma coisa curiosa aqui, que é o juízo da coletividade. É o juízo de uma cidade, é o juízo de uma região, é o juízo de uma nação, porque Deus julgará também os pecados coletivos, não só os individuais. Aquele pecado que nós cometemos por total afastamento das questões que nos dizem respeito, é o pecado da omissão. E nós seremos julgados por ele também. Portanto, meu irmão, saiba que o critério de Deus é o quanto de luz cada ser recebeu. Você será julgado por isso. Tanto mais luz, mais responsabilidade. Tanto mais discernimento, mais responsabilidade. Tanto mais compreensão, mais responsabilidade. Porque ao que se tem, disse Jesus, se dará. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E em último lugar, eu quero lhe dizer que, conforme o texto das Escrituras, o julgamento de Deus é conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Veja aí o verso 16. Ele diz assim,
Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. É como se Paulo aqui estivesse fazendo uma síntese do seu pensamento. O que é o julgamento conforme o Evangelho? Ora, no Evangelho não existe DNA, não existe hereditariedade, não existe eleição especial, não existe justiça própria, não existe comportamento meritório, não existe mandamentos da lei, não existe performance religiosa, porque nada pode substituir a graça de Deus que se revela ao homem por intermédio do sangue de Cristo e da sua cruz. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele responde ao jovem rico quando ele chega diante de Jesus e disse: bom mestre, o que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: nada. Você não pode fazer nada. Você sabe os mandamentos? Aí o menino lá, arrogantezinho, o judeuzinho lá, o crentezinho de igreja, evangélicozinho lá, presunçoso, disse: os mandamentos eu sei, não adulterarás, não roubarás, não matarás, não defraudarás, não deixarás de honrar pai e mãe. E aí Jesus disse: então faz isso e você vai viver, porque Jesus sabia que nenhum homem é capaz de cumprir a lei inteira. E aí o espertalhão disse o seguinte: é só isso? Tudo isso eu já tenho feito desde a minha juventude. Aí Jesus disse: agora eu vou te dar um checkmate, game's over, para tu saber como é que o jogo é jogado. Então só te falta uma coisa. Aí ele fez um scanner na alma do sujeito e viu que o Deus dele era o dinheiro. Aí ele disse: vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Aí o menino entrou em parafuso, despirocou porque ele estava com a Ferrari na garagem, estava com um apartamento de cobertura lá no Leblon, ele estava com um bocado de ação no banco, um bocado de dólar para fazer uma viagem para a Europa. Aí ele despirocou porque ele não podia se desfazer do Deus dele que se chamava Mamon. Portanto, eu quero lhe dizer que o Evangelho é que vai nos julgar. E Paulo está dizendo que o critério da justiça de Deus é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Conforme Paulo, o Evangelho é a notícia, é a mensagem, é a boa nova de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Essa é a boa nova, meu irmão. E eu tenho que fazer o quê? Você não tem que fazer nada, você tem que acreditar. Porque o que tinha que ser feito, já foi feito quando ele disse: está consumado. Não ficou nadinha para você fazer. Eu sei que os religiosos dizem que ainda tem coisa para fazer. Você tem que fazer jejum, você tem que fazer vigília, você tem que ler a Bíblia, você tem que dar o dízimo, você tem que trabalhar no movimento, você tem que fazer cara de piedade, você tem que fazer evangelismo na praça. Mas em Jesus eu quero lhe dizer que não ficou nada para ser feito. Tudo já foi feito. E tudo o mais que é feito é uma expressão de amor generoso daquele que entendeu com que grande amor foi abraçado na vida e agora quer repartir isso com aqueles que estão próximos a si. É simples deste jeito. Quem disser o contrário está mentindo, está distorcendo a verdade de Deus. Quer saber como é que Deus vai julgar? Deus vai julgar com misericórdia, meu irmão. Porque a Escritura diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, eu não consigo entender um Deus que toca fogo na asa do avião dos mamonas assassinas e eles caem e morrem todinho. Ah, mas eles estavam fazendo um bocado de perversidade, as músicas eram tudo diabólicas, estavam pervertendo as crianças. De fato, era uma porcaria, era um lixo. Se você me perguntar o que eles faziam, era lixo. Tinha algumas coisas engraçadas, tinha algumas coisas curiosas, mas na maioria era lixo, para mim. Agora, daí a você dizer que Deus tirou a porca da turbina, para a turbina cair, o avião se esbagaçar na cantareira e os caras serem tudo esquartejados, é você atribuir a Deus algo que Deus em absoluto, eu creio, faria, porque o Deus a quem eu amo e a quem eu sirvo é amor. O Deus que se revela em Jesus é aquele que diz: não persiga os seus adversários, dê a outra cara para que ele bata.
O Deus que se revela em Jesus não tem nenhuma sede de vingança, não tem nenhum desejo de fazer encontro de contas. O Deus que se revela em Jesus é amor, é o Deus que vai mudo como ovelha diante dos seus tosquiadores e se entrega para ser sacrificado por mim e por você. E Paulo diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E vivíamos sem nenhum discernimento de Deus na vida. E Ele nos amou. Ele nos amou primeiro e incondicionalmente. Porque eu que posso dar a Deus para que Deus se interesse por mim? A gente pregou isso aqui a semana passada, né? Se você é um bom investimento, e a gente chegou à conclusão que você é um péssimo investimento, mas que ainda assim Deus lhe amou. Portanto, o critério do juízo de Deus será conforme a sua graça, que está manifesta em Jesus, pelo seu sangue que cancela todos os nossos pecados e pela sua cruz que erradica quem eu sou e me dá acesso a uma nova oportunidade de existência, porque em Deus eu sou recriado. Paulo nos ensina em Coríntios que eu sou uma nova criação de Deus. Eu recebi uma nova consciência, há dentro de mim um dínamo, um poder, que é o Espírito Santo, que vai me transformando e mudando quem eu sou, mudando o meu caráter, mudando a minha mente, mudando o meu coração, e isso vai reverberando na vida, isso vai se desdobrando em atos de justiça, de solidariedade, de misericórdia, de amor, de compromisso, de lealdade, de bondade, em todas as manifestações de Deus. Isso é o Evangelho. É simples assim, irmão. Eu queria complicar, mas não dá. É fácil de entender desse jeito como eu estou lhe ensinando. Agora, Paulo vai discorrer aqui dos versos 17 até o 29, explicando como o judeu tinha dificuldade de compreender isso. E aí ele começa fazendo uma espécie de jogo sarcástico com o judeu e começa a fazer algumas perguntas que são constrangedoras. Ele diz assim, no verso 17... Tu levas o nome de judeu e te fundamentas na lei? Aí no 18 ele diz assim, você que diz que conhece a vontade de Deus. No 19, você que diz que está certo de que foi chamado. No 20, você que se diz mestre dos ignorantes, professor das crianças. E no 21, tu que tanto ensinas aos outros, não te ensinas a tu mesmo? Ou seja, ele está colocando em xeque toda essa todo esse orgulho, todo esse inchaço existencial daquele que se julga salvo, não obstante as suas práticas serem totalmente condenadas. E aí, a partir do 25, ele começa a fazer um exemplo prático usando a circuncisão como parâmetro, porque o judeu fazia essa circuncisão, que é cortar o prepúcio do pênis da criança quando ela nasce, porque isso era um simbolismo que indicava que você fazia parte da aliança de Deus com esse povo. E aí Paulo diz que em Jesus tudo isso vira besteira, tudo isso vira balela, tudo isso vira sombra, porque a aliança de Jesus não é mais na carne, mas é no Espírito. E ele diz, olha, circunciso não é aquele que tem o prepúcio cortado, mas é aquele que tem a alma e o coração cortados. É aquele que se permite transformar do lado de dentro. Portanto, as realidades do reino de Deus são de natureza espiritual. Elas não têm mais conotação histórica, social, regimental, comportamental, religiosa, institucional. É coisa de dimensão espiritual. Paulo está dizendo, não adianta nada você se dizer judeu, mas não viver conforme a revelação de Jesus. Como não adianta nada você ter o seu prepúcio cortado na circuncisão e o seu coração não ter sido cortado e devotado a esse amor de Deus que foi entregue por você na cruz. É isso que Paulo está nos ensinando. Está nos mostrando que o critério de Deus para fazer o juízo é o Evangelho, e que o Evangelho nos convida a experimentar realidades espirituais, e não realidades históricas, sociais, comportamentais ou regimentais. Gosto muito do texto de Mateus, capítulo 8, verso 11, em que Jesus afirma o seguinte, eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quando Jesus fala isso, ele está se referindo àquele centurião romano,
que procurou Jesus e que disse: olha, o meu servo está morrendo, e eu queria que o Senhor desse uma ordem, porque se o Senhor der uma ordem, ele vai ser curado. E aí Jesus disse: eu não encontrei fé igual a sua, nem em Israel. Aliás, os dois exemplos de fé que mais chamaram a atenção de Jesus foi do centurião romano, que é um pagão, e o outro foi daquela mulher sírio-fenícia que disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Curioso, ele não disse isso para Nicodemos, que era mestre e era um membro do Sinédrio, era um doutor da lei. Mas para Nicodemos ele disse: Nicodemos, importa que você nasça de novo, porque você não entendeu ainda chonga de coisa nenhuma. Mas os exemplos de fé que chamaram a atenção do Galileu dizem respeito a gente que está fora do DNA, do pedigree e do gueto espiritual de Israel. E aqui nesse texto, fazendo alusão a esse centurião romano que revela essa fé incondicional no poder e na graça de Deus, ele diz: muitos vão vir, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Então ele está dizendo o seguinte: muita gente que não faz parte do gueto, da confraria, da igrejola, da denominação, do protestantismo, do catolicismo, dos arminianos, dos calvinistas, dos reformados, dos neopentecostais, etc. Muitos virão e vão se assentar na mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, porque eles manifestaram a graça de Deus conforme o evangelho de Jesus. Meu amigo, vai ter muito índio no céu. Se você não gosta de índio, comece a repensar, talvez seja melhor você ir para o inferno. Sabe por quê? No inferno vai ter crente pra caramba, bicho. Vai ter culto, louvorzão, vigília. O demônio vai ficar louco com a crentalhada no céu. Não se engane, não. No céu vão ter muitas surpresas. Eu queria concluir dizendo o seguinte: é curioso como a fé se tornou uma coisa bizarra no meio religioso dito cristão, e sobretudo, eu reforço, entre os evangélicos, a ponto de que diante da tragédia as pessoas não se sensibilizam, não se condoem, não se solidarizam, mas apontam logo um Deus que está disposto a jogar uma sentença e fazer com que um homem pai de família, um homem que é, no bom sentido, adorado por um país, pelo seu trabalho, pela sua arte, seja engolido pelo redemoinho de um rio e tenha uma morte horrenda, com sofrimento extremo, porque ele estava representando um personagem dentro de uma novela que apresenta algumas questões culturais ligadas à religião e às práticas dos ribeirinhos ali do São Francisco. Eu tenho muita dificuldade em aceitar esse tipo de religião, eu tenho muita dificuldade de frequentar esse tipo de igreja, eu tenho muita dificuldade em abraçar esse tipo de doutrina, e talvez seja por isso que eu tenha rompido com todo esse negócio, porque eu já não aguentava mais, eu já não suportava mais esse sistema, essa engrenagem, essa máquina de moer gente, essa mensagem que não tem nada a ver com aquilo que o Galileu encarnou e apresentou para os homens na melhor expressão de quem Deus é. Você quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Em Jesus você verá o Deus que disse para a prostituta: cadê os teus acusadores? E ela disse: mestre, todos foram embora. E ele disse: eu também não te condeno, vai, escreve uma vida nova, faz diferente, não peca mais, começa de novo, te apropria da graça de Deus que te dá a possibilidade do raiar de um sol que traga luz no teu coração e nas trevas da tua alma. Sim, nesse Jesus é que eu acredito. Eu estou muito mais próximo dos índios do que dos evangélicos. Eu estou muito mais propenso a participar de uma celebração no Xingu do que em Aparecida. Eu estou muito mais próximo, irmãos, e digo com toda honestidade, de me sentar numa roda para comer peixe frito e frutas colhidas na mata, do que para me sentar na mesa da ceia do Senhor, onde é distribuído pão e vinho, numa igreja sectária, que sequer aceita a minha participação, porque eu não faço parte da confraria, e talvez porque eu tenha o cabelo grande e essa barba esquisita, e o cara olha para mim e diz: você é pastor?
Você mais parece um roqueiro falido, um roqueiro mal sucedido, né? Um roqueiro em fim de carreira, porque ele está preocupado com a minha silhueta, ele está preocupado com a minha aparência, mas ele não entende, não discerne aquilo que eu carrego no coração. Que Deus nos abençoe, que você se sinta inspirado por essa mensagem e faça uma reavaliação das suas crenças, que você analise qual é a mesa que você senta, qual é a igreja que você frequenta, quais são os amigos que você anda e, sobretudo, quais são as práticas que você encarna debaixo do sol. Que o Senhor te dê um bom final de semana, que você fique com as pessoas que você gosta, que você aproveite esse tempo e essa semana seja abençoada. No nome de Jesus, amém.